Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, Deus te abençoe. Este é o dia que o Senhor fez, nele eu me alegrarei, amém? Porque Ele é o nosso refúgio, aleluia, glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus, que você tenha um dia próspero, um dia alegre, um dia em que tudo aquilo que você colocar a tua mão prospere, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, já no primeiro horário da manhã, amém? Para nós lermos, meditarmos e orarmos na palavra de Deus. E a palavra de hoje nós temos lá em Marcos capítulo 9, Evangelho de Marcos capítulo 9, a partir do versículo 2. Nós vamos ler do 2 até o 8 e o Senhor vai trazer para você uma mensagem nessa noite, nessa manhã, ao teu coração, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Então, acompanhe comigo, por gentileza. Olha lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a sós. Lembre-se que eu já falei isso outra vez, né? E é interessante porque isso mostra que o Senhor tem aqueles que andam mais próximos dele. Tem, porque havia ali uma multidão de discípulos que nós já conversamos anteriormente. Haviam os 12 discípulos, que era um grupo menor, e deste grupo menor haviam 3 que em alguns momentos Jesus os levou a sós, que era Pedro, Tiago e João. E ele diz aqui que ele tomou os 3 e levou a sós à parte a um alto monte. Muitos creem que este monte era o Monte Hermon. E ali ele foi transfigurado diante dele. Pastor, o que é transfigurado? Ele mudou de forma. Mas pastor, o que é mudar de forma? Mudar de forma, na verdade, nada mais é do que a glória que havia nele. Ela se tornou visível a ponto, nós vamos ler aqui, de até as suas vestes resplandecerem. Amém? Então esse mudar de forma, né? Não é que ele tomou uma outra forma, não, era ele. Mas agora aquela glória de Deus, aquela luz do Senhor, aquele brilho do Senhor, daquela unção que havia nele, ela se torna visível. E diz aqui no versículo 3 que as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Então, ninguém poderia deixar uma roupa tão branca como aquilo. Esta brancura, esta luz, esta brancura fala de pureza, de santidade, de alguém que não tinha pecado, de alguém que era extremamente puro, que não havia nenhum pecado sobre ele. Então ele vai para aquele monte, naquele monte só os 3 discípulos dele ali, Pedro, Tiago e João, podem contemplar Jesus com uma parte da sua glória, porque eu creio que ainda não era sua glória total ainda. Com uma parte da sua glória, aonde até as suas vestes resplandeciam. Você já pensou, você está com o Senhor? E ouça, você está aí no seu quarto orando, lendo a palavra, e você ter uma experiência com o Senhor, onde o Senhor vem, amém? Como o sol, na sua força, brilhando a sua glória, e você tem essa experiência com Ele aqui. Você sabia que você pode ter experiências com o Senhor? O Senhor fala com todo mundo. O Senhor fala com todo mundo. Buscar-me-eis, diz a palavra, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Busque o Senhor de todo o teu coração e você vai achá-lo. Em nome de Jesus. Naquele momento, Pedro, Tiago e João, eu acredito que eles se sentiram especiais, privilegiados por estar ali naquele lugar, vendo Jesus resplandecendo na sua glória. Em nome de Jesus, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Imagine essa cena, amados. Imagine essa cena, não é pecado imaginar, não. Apareceu-lhes, olhe lá, apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Aqui é muito interessante porque assim, Moisés ele representa a lei. Algumas pessoas não entendem por que apareceu Moisés e Elias. Porque Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Moisés e Elias representam o Antigo Testamento. Vou resumir para ficar mais simples. O Antigo Testamento, e todo ele aponta
para Jesus. Todo ele aponta para Jesus, o Filho unigênito de Deus. Fala de Jesus. Então, até por isso, outro dia me perguntaram e eu disse, gente, tem assuntos na Bíblia que são especulações. Não se tem uma resposta clara. Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela tem vou usar esse termo, uma preocupação em apontar em falar de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele tem as suas mãos e os seus pés furados por minha e por tua causa, porque Ele levou os nossos pecados. Então, quando aparecem Moisés e Elias, isto está apontando e dizendo, olha, todo o Antigo Testamento, toda a lei, todos os profetas apontavam e direcionavam para Jesus, e Ele está aqui agora. Então, todo o Antigo Testamento, ele se cumpre em quem? Preste atenção, em Jesus. Nós precisamos viver o Antigo Testamento? Não. Porque toda a lei e os profetas apontam para Jesus. E aqui então, Moisés, que era o homem que representava a lei, e Elias, tal como eu disse já, tenho dito, um dos profetas mais proeminentes do Antigo Testamento, eles aparecem a Jesus, para Jesus. E diz aqui que eles conversam ali, estavam falando com Jesus. Então nós precisamos entender que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus e o que nós precisamos viver agora, o Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É nele que nós devemos nos preocupar, é com ele que nós devemos nos ocupar. Amém? Claro que eu uso muito o Antigo Testamento, porque eu vejo ali nas batalhas, vou dar um dos exemplos, tá? Poderia falar muitas coisas, mas uma delas, por exemplo, quando eu vejo algumas batalhas de Israel, algumas lutas que Israel enfrenta, elas claramente nos explicam, nos demonstram para nós batalhas espirituais. Quando o povo pecou, o que aconteceu? O inimigo entrou em Israel. Quando nós pecamos, nós abrimos uma brecha para que o inimigo venha nos atingir, por exemplo. Então, o Antigo Testamento, claro que as leis morais, a lei moral, ela permanece no amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas as leis cerimoniais, tudo aquilo outro, esqueça. Os dois aparecem e apontam para Jesus, porque Jesus cumpre toda a lei. Ele precisava cumprir toda a lei, porque a graça ela é inaugurada a partir do momento da sua ressurreição. Então, quando ele ressuscita, nós agora temos em Cristo Jesus o cumprimento de toda a palavra de Deus. Amém? Não temos mais no Antigo Testamento, mas em Jesus. Por isso que ele diz, aquele que me ama, ouve as minhas palavras e as pratica, as obedece. Amém? Então, Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, bom é estarmos aqui, que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Por que eles queriam fazer tendas? Para que eles permanecessem ali. Amém? Só que eu quero dizer para você que quando Jesus vem, Moisés, Elias, eles não estão sentados à direita de Deus. Eles não foram feitos rei dos reis e senhor dos senhores. Não foi dado a eles toda a autoridade, foi dada a Jesus. Então, quando eles aparecem, eles conversam com Jesus, mas eles partem, eles vão embora, porque agora, meus amados, é Jesus. O foco é Jesus. Jesus agora está sobre tudo e sobre todos. Amém? Porque tudo é dele, por ele e para ele, diz a palavra do Senhor. Então ele diz aqui, pois não sabia o que dizer, pois por estarem eles aterrados, né? Eles estavam espantadíssimos com aquilo que eles estavam vendo. Espantados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu. Deixa eu falar rapidamente sobre a nuvem. Você sabe que no Antigo Testamento, esta nuvem, ela é chamada de Shekinah de Deus, porque a glória de Deus aparecia. Quando a nuvem vinha sobre o tabernáculo, então as pessoas sabiam que a glória de Deus estava ali. E esta nuvem tinha um nome, Shekinah de Deus. Então a glória de Deus, a nuvem os envolveu, e dela uma voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão
Jesus, porque agora o foco é Jesus. Ouça, eu e você devemos olhar única e exclusivamente para Jesus. Não olhem para homens, não olhem para profetas, não olhem para ninguém. Eles são instrumentos de Deus. Mas Jesus é o único que tem as suas mãos e os seus pés furados por mim e por você. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está conosco. Abençoa cada família aqui representada. Que este dia, Senhor, seja um dia abençoado. Aonde eles pisarem a planta dos seus pés, seja abençoado. Mas que todos possam olhar neste dia para o Senhor Jesus, o Salvador das nossas almas. Em nome, o autor e consumador da nossa salvação. Nele que se cumpre toda a palavra de Deus, toda a lei e os profetas, que nós possamos olhar e focar em Jesus. Não nos desviarmos dele em nenhum momento, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Que Deus te abençoe nesse dia em nome de Jesus. Oramos também pelo Brasil, para que tudo que está oculto e escondido venha à luz, seja revelada, toda mentira, e que toda arma forjada contra o Brasil, todo engano não prevaleça, mas caia por terra em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, tenha um bom dia, um grande abraço para você. Não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração, não esqueça de dar like, não esqueça de divulgar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas, também assim como nós temos sido. Amém? Deus te abençoe.